Paz. Cadê o pastor? Não, o pastor saiu lá. Ia dizer para ele que eu acho que sou eu que estou dando sorte para ele, né? Porque da última vez que eu preguei aqui, em setembro, e ele falou que havia ganho um celular do Diego, vocês lembram? E hoje ele ganhou o relógio, então eu acho que devia ter parte nisso, né? Não, nada, né? Mas devia ter uma parte aí só. Mas glória a Deus. Amados, antes de começar, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Às vezes eu fico impressionado o quanto Deus é bom. E eu quero ficar velhinho e continuar impressionado com Deus, né? E essa semana eu estava... Essa semana o pastor me ligou, ele havia passado um e-mail, depois ele me ligou pedindo para trazer a palavra, né? E eu falei assim, poxa Deus, não é a hora. Comentei com os meninos ontem. Falei, Deus, não é a hora, né? Eu tenho andado meio triste, meio cansado com algumas lutas e falei, puxa vida, Deus, não é o momento, né? O Senhor sabe disso melhor do que eu não estou. Mas eu falei, não, pastor, conta com a gente está lá, né? E aí naquela noite, na quarta-feira à noite, Deus me lembrou de algo que eu li, de um livro que eu li em 2003. E, gente, o Espírito falou de uma forma tão grande no meu coração. E ele falou assim, eu falei, cara, está na hora de andar sobre as águas de novo. E Deus falou ao meu coração de uma forma tão grande, que eu falei, puxa vida, Senhor, muito obrigado. Porque apesar de mim, apesar do que eu sou, o Senhor me ama. Eu talvez não consiga passar tudo aqui, mas eu falei, Senhor, como o Senhor é bom. E eu pensei, que bênção, né? Então agora as coisas vão caminhar bem, né? Isso foi na quarta noite. Aí quinta de manhã, o inimigo logicamente continuou com as lutas, né? Aí eu falei, ô Senhor, misericórdia. Sexta, idem. Aí sexta, na hora do almoço, o Leandro liga para mim e fala assim, Sandro, dá para você trazer a palavra para os jovens sábado à noite? Eu falei, ô Senhor, é brincadeira, né? É brincadeira. O que o Senhor está querendo dizer? E amados, oi? Oh, glória a Deus. E eu falei assim, ô Senhor, puxa vida. Eu falei, Lê, estamos lá, estamos juntos. E eu entendi o que Deus queria. Deus queria que eu estivesse muito mais perto dele nesse momento. E para mim foi um momento muito bom, muito grandioso. Eu glorifico muito a Deus por isso, né? Queria só compartilhar esse momento com vocês e compartilhar outra coisa que Deus me falou nessa mesma quarta-feira. Deus me deu uma visão. Eu não sou muito de ter visões, mas Deus me deu uma visão aqui da igreja, uma determinada área, e falou assim, pede para desarmar. Então eu queria te convidar essa noite para você se desarmar. Se desarma de qualquer coisa. Amém? Talvez você não goste muito do Sandro, do jeito dele falar, não importa. Vamos ouvir o que Deus tem para falar essa noite. Amados, se você está aqui, nós falamos isso ontem à noite aqui no Jovem, se você está aqui não é por um acaso, não é nenhuma coincidência, né? Pode ser uma Jesuscidência, né? Você está aqui porque Deus te escolheu para ouvir a palavra dele. Amém? Eu queria orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque apesar de nós o Senhor nos ama, e apesar de nós o Senhor fala aos nossos corações, às nossas vidas, e eu quero te louvar por isso, Senhor, e pedir que nesse momento o Senhor retire de nós, do nosso coração, da nossa mente, tudo aquilo que possa nos deixar armados diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor, achismos, preconceitos, ó Pai, tira isso de nós. Senhor, nós repreendemos toda e qualquer ação do maligno aqui, que vai querer deturpar a Tua palavra, Senhor. E nós queremos verdadeiramente ser transformados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias aí em Mateus 14, de 25 a 33.
Como disse o pastor Arão essa semana, quem tem o bom costume de anotar sermão, né? O texto está em Mateus 14, de 25 a 33. Diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Provavelmente você já ouviu, já leu esse texto muitas vezes na sua vida, né? E eu acho ele um texto riquíssimo. Dá para pregar aqui N vezes, várias mensagens diferentes sobre esse mesmo texto, né? Mas eu queria falar com vocês o que Deus me mostrou através desse livro que eu li, né? Eu queria começar contando uma ilustração. Agora em julho de 2012, nós estivemos em Socorro, aqui em São Paulo, num hotel. E lá tem aqueles, como é que chama? Esportes radicais, né? Então tinha uma tirolesa, que a primeira eram 1.000 metros, 1 quilômetro, depois 450 metros e depois mais 250 metros. E eu já fui melhor nessas coisas, né? Já passei dos 18, a gente vai perdendo um pouco a coragem. Mas a Letícia, minha filha, queria muito ir. E eu falei: não, eu vou junto, não posso deixar ele sozinho, eu vou lá, né? Eu e a Luciana fomos. Então, subimos no alto de uma montanha, muito alto mesmo. Gente, foi uma provação. O camarada que estava dirigindo, eu estava uns 10 quilos mais fortinho do que eu estou agora, né? E com aqueles 10 quilos o cara dava uns 4 de mim. Ele estava num carrinho assim, pequenininho, ele ficava sentado, o carro acho que dava uma tombada para o lado, sabe? E era uma estradinha tão estreitinha, uma subida que dava a impressão que o carro ia tombar. Sabe quando parece que você vai para trás? E eu já fui orando ali, né? Falei: ô Senhor, vamos lá, vamos ver o que dá. Muito macho, né? Cheguei lá em cima, não sei se estava frio, se não estava, mas eu estava com um frio violento, né? O vento que batia, qualquer brisa para mim era um frio tremendo. E eu lá em cima, falei: ô glória. 165, eu anotei aqui, 165 metros de altura. Eu olhava para baixo, falava assim: ô Senhor, né? Aí peguei na mão da Lu, falei: vamos lá, Lu? Ela: não, eu vou voltar. Falei: ô amor, vamos junto, né? A Letícia já lá na frente, vamos junto, né? Ela: não, eu vou voltar. E ela voltou. Falei: bom, agora é comigo, né? Tudo bem. A coisa era fácil. Você se amarrava lá, os caras colocavam os equipamentos, colocavam aquele cabo de aço e você simplesmente tinha que andar. Tinha uma pedra assim, enorme, né? Você tinha que andar e o último passo era no vazio. Era no abismo, né? Quando você dava o último passo no vazio, você ia embora na tirolesa. Fácil, né? Quem disse que a perna se mexia? E eu lá, e o cara falou assim: agora vai, né? Eu falei: para onde, irmão? Não dá não. Como é que eu vou nesse negócio? Ele falou: não, agora vai. E eu fui. Aí, né, o primeiro passo vai assim, o segundo, mas meus irmãos, que coisa gostosa. Depois que você pisa, né, no vácuo, que você olha lá embaixo, que coisa gostosa. Queria voltar 10, 20 vezes, é muito gostoso. Mas o primeiro passo é difícil, né? Eu tinha que tirar o pé da pedra e colocar ele no nada, colocar ele no abismo, né?
eu tinha que vencer o meu medo, eu tinha que dar um passo de fé. Naquele instante era um passo de fé no cabo de aço, né? Mas Pedro aqui, ele também tirou o pé do barco para colocar na água, né? Ele também precisou vencer o seu medo, né? Precisou dar um passo de fé. Quantos de nós aqui sairia de um barco e pisaria na água simplesmente? Você sabe que você vai afundar, né? Não tem jeito, você vai cair na água, não tem muito jeito, né? Mas Pedro sabia com quem ele estava. Pedro sabia que ele estava com o Senhor. E por isso ele ia viver algo sobrenatural. Por isso ele ia vencer os seus medos, os seus temores, e ia dar um passo de fé. E aquele passo de fé foi quando ele aceitou o convite de Jesus. Venha. E ele foi. E é isso que eu queria falar para você esta noite. O tema de hoje, quem quiser anotar, é: eu quero andar sobre as águas. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero ver o sobrenatural de Deus. Você quer isso? Amém? Só para a gente ter uma ideia do texto, eu sei que você conhece, mas nesse momento aqui da história, Jesus tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Ele havia alimentado mais ou menos uns 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, né? Jesus estava assim se despedindo das multidões, quando ele chegou para os discípulos e falou assim: vão lá, pegam o barco, atravessem aqui o mar da Galileia, vão para Genezaré, que eu vou ficar aqui. Jesus queria ficar sozinho para orar, né? E os discípulos foram. E mais ou menos na quarta vigília da noite é entre 3 e 6 horas da manhã. Os judeus dividiam a noite em 4 vigílias, né? Das 6 às 9, das 9 às 12, das 12 às 3 e das 3 às 6. Então, mais ou menos entre 3 e 6 horas da madrugada, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. E é interessante que só em Mateus você vai encontrar esse relato do momento de Pedro saindo do barco, né? Só Mateus descreve o momento de Pedro saindo do barco, o diálogo dele com Jesus. E eu vejo aqui uma mistura dessa história com a minha história, e acredito que com a sua história também. É aquela luta entre a fé e o medo, né? Todos nós temos ou buscamos, alimentamos a nossa fé, mas nós temos também o quê? Medo, não é? Mas eu quero andar sobre as águas. Diga para Deus agora: eu quero andar sobre as águas. Eu quero dar um passo de fé. E amém. E para a gente andar sobre as águas, quem anda sobre as águas reconhece a presença de Deus. O versículo 28 diz: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro e os seus amigos entraram no barquinho, provavelmente no final da tarde, estavam eles lá navegando, né? E Pedro estava tranquilo. Pedro era um pescador, ele conhecia bem os barcos, ele estava acostumado com os barcos, né? E ele continua indo lá no seu barquinho junto com os seus discípulos. Porém, e sempre tem um porém, né? Veio o quê? Veio uma tempestade. Lá pela madrugada, a gente não tem o momento exato aqui, mas vem uma tempestade. E não é uma tempestadezinha qualquer, né? Não é um ventiladorzinho empurrando o mar, não. É uma tempestade violenta, um temporal violento. O texto diz que o mar estava sendo açoitado ou fustigado em outras versões. O negócio ali estava bravo, não era para qualquer um não, né? O temporal era forte. E às 3 da madrugada eu imagino que os discípulos estavam lá querendo apenas continuar vivos. Eles não estavam se preocupando com mais nada, a não ser continuar vivos. Não estavam nem se preocupando de chegar do outro lado da margem, né? E para somar tudo isso, o que acontece? Eles veem no meio do temporal um vulto andando por cima das águas. Comum isso, né? É fácil você ver um negócio desse. Então tenta parar um pouco e imagina essa cena na sua mente. Você está num barquinho, um temporal violento, né? Você lá prestes a cair dentro do mar e você vê um vulto, né? Assim, andando sobre as águas. Lógico que a gente sabe que é Jesus.
né? Aqui, depois de você conhecer a história, 2000 anos depois. Lá na hora, eles acharam que era o quê? Que era um fantasma. Eles não reconheceram Jesus. Eles gritaram de medo. E às vezes, os nossos olhos só reconhecem a proximidade de Jesus quando nós olhamos com fé. Eu não sei qual tempestade que você possa estar passando na sua vida, mas quando a gente está numa tempestade, quando nós estamos apanhando, né, das ondas da dúvida, da desilusão, nós muitas vezes não reagimos melhor do que esses discípulos. Nós não enxergamos Jesus na tempestade. Nós achamos que é um vulto. A gente sabe que ele estava com a gente, ele está aqui, ele estava ali orando, né? Lá na outra praia. Às vezes a gente não reconhece. Mas é nessas horas, nas horas das maiores tempestades da minha e da sua vida, que Jesus aparece. E geralmente ele costuma aparecer quando a gente menos espera, né? Às 3 horas da manhã, no meio de uma tempestade. Quando você menos espera, é que ele aparece. Eu peguei uma frase que vai de encontro com o que o pastor Evandro falou na semana passada. Diz que, de acordo com a Bíblia, o limite humano é o lugar mais frequente de encontro com Deus. Você pode ver isso em Jó 9:8. O limite humano é o lugar mais frequente de encontro com Deus. O pastor falou que muitas vezes nós não reconhecemos o nosso limite. É verdade, né? A gente acha que eu estou no meu limite e Deus fala, não, você pode aguentar mais. E quando nós estamos com o Senhor sabe qual é o nosso limite. Ele nos sustenta, né? E nessa hora ele chega e fala assim, filho, eu estou contigo. Vem aqui que eu estou contigo. E quando nós reconhecemos a presença de Deus, nós temos encontros sobrenaturais com o Senhor. Amém? Você anda pelas águas, literalmente, porque o Senhor está contigo. Amém? Então, quem anda sobre as águas reconhece a presença de Deus. Quem anda sobre as águas reconhece a diferença entre fé e loucura. O mesmo versículo 28, né? Pedro diz assim, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Caramba, por que Mateus inclui esse detalhe de Pedro pedindo isso para Jesus? Por que Pedro não pulou na água de uma vez? Ele era pescador, possivelmente ele deveria saber nadar, né? Vivia a vida no mar, provavelmente ele sabe. Por que ele não pulou então? Né? Ele fala assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E eu entendo que aqui a relação principal é com obediência. A gente precisa reconhecer o chamado de Deus, uma ordem verdadeira de Deus. Isso é diferente do que simplesmente um impulso natural da gente, né? Eu quero fazer isso, Senhor, vamos lá. Não, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Só coragem não basta, ela deve vir acompanhada de sabedoria e de discernimento. Pedro teve coragem lá no jardim do Getsêmani. Ele não pegou e cortou a orelha lá do soldado, mas não era aquilo que Deus queria. Ele teve a atitude, ele teve a coragem, ele teve a ação, mas aquilo era uma loucura, não era a vontade de Deus. Tanto que o Senhor foi lá e restaurou a orelha do soldado naquele momento. Esqueci o nome dele. Malcolm. Verdade. Às vezes a gente está insatisfeito, né? Com o ministério na igreja, com o seu trabalho, com a sua esposa, com o seu marido, seja lá com o que for, e você quer largar as coisas da noite para o dia, né? Mas a gente precisa ouvir a voz de Deus. Quem anda sobre as águas reconhece a diferença entre uma atitude impensada e reconhecer a voz de Deus. Eu lembro que a pastora Sandra contou aqui, há um tempo atrás, ela deu um testemunho. Se eu errar nos detalhes, você me corrige, por favor, mas ela contou mais ou menos assim, que ela e o pastor Evandro estavam com um casal de estrangeiros, eu não lembro aonde, e eles estavam orando, acho que em inglês, né? Vocês oraram e depois eles oraram também, na Holanda, e aí houve um silêncio, né? E a Sandra contou aqui que ela ficou meio assim, o que será que é para a gente fazer agora, né? Será que é para orar de novo? Será que é para... E depois de passado alguns momentos, ela perguntou para um deles, né? E eles falaram assim, não, a gente já orou, a gente está esperando agora
para ouvir a voz de Deus. E, amados, eu confesso para vocês que muitas vezes eu oro e não estou ouvindo a voz de Deus, porque eu não estou dando tempo para isso. E eu acho que nós, como igreja, muitas vezes erramos nisso também. A gente ora, né? E nós temos uma tendência, muitas vezes, a falar mais e mais e mais, e está ali orando e a gente não para. Só para você ouvir o que Deus tem para te falar. Se você quer andar sobre as águas, você precisa entender e ouvir aquilo que Deus tem, qual é o chamado dEle, qual é a vontade dEle. E eu preciso parar para ouvir, né? É difícil isso, porque nós não somos muito treinados para ouvir. Nós, maridos, somos um pouco mais, né? Mas as mulheres nem tanto. Nós não somos treinados para ouvir. A gente vai, ora e vai embora. É bem verdade, Deus responde no tempo dele. Me lembrei agora de Neemias. Neemias ora e já imediatamente vai falar com o rei. Deus respondeu para ele ali naquele momento, e Deus pode todas as coisas. Mas eu e você precisamos parar para ouvir a voz de Deus, né? Tem um filme que nós vimos há uns dias atrás, 1000 Palavras, não é esse o nome? Com o Ed Murphy, né? E ele só tem 1000 palavras. Ele falava muito no vendedor lá, fala pra caramba. E ele tinha que parar de falar, porque cada palavra dele, uma folha caía da árvore. E quando caíssem todas as folhas, ele iria morrer. Então ele teve que parar de falar. E quando ele para de falar, ele começa a ouvir mais. Ele começa a ouvir mais a esposa, começa a ouvir mais o filho, começa a ouvir mais as pessoas. E aí ele começa a refletir, né? E a gente precisa, muitas vezes, parar um pouquinho de falar e ouvir mais. E principalmente ouvir a voz de Deus. Amém? Quem anda sobre as águas reconhece que precisa sair do barco. Versículo 29 diz: e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Continua imaginando a cena aí. Tempestade violenta, como nós já falamos, capaz de levar os profissionais ali da área, como Pedro, né, os pescadores, a temerem ali um naufrágio. Tudo escuro, de madrugada, né? Nenhum comprimido de Dramin ali na caixa de primeiros socorros, nenhum colete salva-vidas. E Pedro, o que ele quer fazer aqui? Ele quer sair do barco. Meio louco, né? Pedro quer sair do barco. É meio fácil para a gente imaginar isso aqui agora, mas tenta visualizar a cena. Você está lá no barquinho, lá todo, né? O vento, a chuva, não sei o que, e Pedro quer sair do barco naquele momento, né? Andar sobre as águas já seria algo difícil, um dia claro, o mar calmo, tranquilo, né? Nenhum de nós ia colocar o pé assim na água de uma vez, sem temor. Você ia dar uma segurada, né? E Pedro quer fazer isso no meio da tempestade. Mas coloca no lugar de Pedro. Pedro está vendo Jesus passar e convida para uma aventura que pode ser única na vida dele. Mas para isso ele tem que vencer o medo, né? Qual seria a minha e a sua opção? O barco ou a água? O barco é seguro, é confortável. Por mais que estivesse ali na tempestade, o barco é seguro, é confortável, né? E a água já é um ambiente, digamos, hostil. Ele podia afundar facilmente, né? Mas para andar sobre as águas, eu e você precisamos sair do barco, sair do nosso barco. Eu creio que em nós, muitas vezes, algo nos diz que a nossa vida não se resume simplesmente ficar sentado no barco. A gente tem que fazer algo mais. A gente precisa fazer algo mais. A gente precisa sair do barco, né? E eu pergunto, qual é o teu barco? Eu sei o meu barco. Qual é o seu barco? O que seria esse barco? Não é o Barcos, né? O centroavante daquele time, melhor não falar sobre isso. Mas é o barco. Qual é o seu e o meu barco? O barco é qualquer coisa que represente segurança e proteção para você, exceto Deus, lógico. O que representa segurança? O que representa proteção na sua vida? O barco é tudo que você sente tentado a confiar quando a sua vida fica turbulenta. Sabe quando você começa
a ficar com medo, quando você fica com medo de algo, basta você se perguntar, no que você pensa? No que você pensa quando você tem que dar um passo à frente para Jesus? Quando você tem medo disso, esse é o seu barco. Seu barco pode ser a sua profissão, pode ser o seu emprego, pode ser o seu salário, né? Não, eu sou muito bom naquilo que eu faço, eu tenho um emprego numa multinacional, não sei o que, não, eu confio nisso, né? Eu sou bom. Eu já pequei nisso, irmãos. Muitas vezes, em uma época, eu confiei muito nisso. Eu confiava no meu trabalho, no meu desempenho. E tomei uma rasteira de Deus. Deus já me ensinou. Glória a Deus por isso. Mas o seu barco pode ser a sua profissão. O seu barco pode ser uma pessoa. Pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, né? Pode ser um segredo, um pecado que você tem medo de confessar, você tem medo de pedir ajuda. E aquilo faz você ficar ali travado, faz você ficar se matando, né? Pode ser a necessidade de aprovação, pode ser o desejo do sucesso, do reconhecimento, de estar sempre à frente de alguma coisa, na igreja ou fora da igreja. E eu te pergunto, qual é o seu barco, né? Qual é, o que lhe dá medo? Em que área da sua vida você se retrai todo para não confiar totalmente em Deus? O medo lhe dirá qual é o seu barco e sair dele pode ser muito difícil. Mas para eu e você andarmos sobre as águas, a gente precisa deixar a nossa zona de conforto. A gente precisa deixar aquilo que nos dá segurança, porque a nossa segurança é só naquele que diz venha. Essa é a nossa segurança. Quem anda sobre as águas reconhece que terá problemas. O versículo 30 diz, mas sentindo o vento forte teve medo, e começando a ir para o fundo clamou dizendo, Senhor, salva-me. Pedro está saindo do barco e os discípulos não estão acreditando nisso. Eles falam, não, esse cara não vai fazer esse negócio, ele não vai sair daí, né? Mas todos conheciam Pedro e sabiam como ele agia, né? Era um cara assim do impulso, né? Eu vou e faço, né? Faço primeiro e penso depois. Bato primeiro, depois eu peço desculpas, né? E ele coloca um pé para fora. Imagina a cena, Pedro está lá, o barco, ele coloca um pé para fora, mas está ali segurando firme. Depois ele vai, põe o outro pé para fora, né? E se solta. E vai para Jesus. E eu fico imaginando o que Pedro deve ter sentido nesse momento único, né? Estava lá, só ele e Jesus. Ele se entregou plenamente, ele confiou plenamente em Jesus. Ele saiu do barco. Amados, não é da nossa natureza, né? Qualquer mãe aqui, se o filho tiver, quem tem filho pequeno principalmente, você vai para a praia, o menino começa com água no joelho, volta, né? Você já fica com medo. É natural isso. Qual de nós aqui teria coragem de se largar no mar? Eu estou com medo de cair aqui brincando assim, fazendo isso. Imagina no mar, né? E Pedro faz isso. Por que ele fez isso? Porque ele se entregou totalmente ao Senhor. Ele confiou totalmente no Senhor. E ele vai e pisa na água e anda sobre o mar. Ele anda sobre as águas. Deve ter sido fantástico para Pedro naquele momento, né? Mas, e sempre tem um mas, o que acontece com o Pedrão? Ele vai lá e repara no vento. Ele reparou no vento. Quando ele repara no vento, o que acontece? Ele começa a afundar. E aí vem a dúvida. Caramba, onde é que eu estava com a cabeça? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu saí do barco? Eu vou morrer afogado aqui, está uma tempestade, não é? Sabe o que mudou? O que mudou aqui? O foco. Enquanto ele estava focado no alvo, enquanto ele estava focado em Jesus, enquanto ele estava entregue totalmente ali ao Senhor, ele estava andando sobre as águas. Agora, quando ele começou a reparar no vento, quando ele começou a reparar na tempestade novamente, aí ele começou a afundar. Por quê? Porque ele perdeu Jesus do foco. Ele começou a pensar nas outras coisas. Enquanto ele estava entregue totalmente ao Senhor, aquela coragem dele de sair do barco e se entregar totalmente ao Senhor, ele estava andando sobre as águas.
Agora, quando ele repara no lado, aí ele começa a afundar. Todos nós sabemos o que é isso, o que é reparar no vento, né? Às vezes um ministério na igreja, um novo emprego, um novo projeto no trabalho, uma reforma, seja aqui, seja na sua casa, seja na sua vida, um novo relacionamento, uma nova amizade. A princípio nós estamos ali, cheios de fé e de coragem, e a gente vai fazer tudo, né? Bobear, a gente quebra isso daqui com uma faquinha, uma colher, porque a gente está cheio de fé ali. Aí você começa a olhar para o vento, a perceber o vento. Vêm os contratempos, as oposições, os obstáculos inesperados, as decepções, as tristezas. Vem o vento e a tempestade. E você começa o quê? A perder o foco. Você começa a deixar Jesus um pouco fora do foco. E amados, eu queria dizer para vocês o seguinte: eu não sei qual a tempestade que você possa estar passando na sua vida, mas eu sei que assim como eu, muitas vezes você também perde o foco, né? Tem um ditado que diz, não diga o tamanho dos seus problemas, mas diga o tamanho de Deus para os seus problemas. É algo mais ou menos assim, né? Me fugiu aqui agora. E é exatamente isso. Amém. Exatamente isso. Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus, né? Quando você olha para o tamanho dos seus problemas, você tira o teu Deus do foco. E aí você começa a afundar. Quando você está olhando, quando você está com o foco em Jesus, você sabe que Ele é maior do que qualquer tempestade, do que qualquer vento na sua vida. Amém? Talvez por alguns momentos você possa reparar no vento como Pedro e comece a afundar, mas não perca o foco nunca. Aproveite esses momentos para você aprender que você pode olhar para o foco novamente, que você pode olhar para Jesus novamente. Amém? Quem anda sobre as águas sabe administrar o fracasso. Versículo 30 e 31. Mas sentindo o vento forte, Pedro teve medo e começando a ir para o fundo clamou dizendo: Senhor, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando Pedro reparou no vento e teve medo, ele começou a afundar. Mas será que ele fracassou? Será que ele... Vire para o seu irmão do lado e pergunte assim para a gente dar uma acordada: será que Pedro fracassou? Aí antes de responder isso, eu queria dizer assim: o que é o fracasso? O que é o fracasso na sua e na minha vida? O fracasso não é um acontecimento, mas é o julgamento que nós fazemos de determinado acontecimento. O fracasso não é algo que nos acontece, não é um rótulo que nós prendemos as coisas. É o modo de pensar do resultado daquilo que nós fizemos. Eu peguei uma ilustração que eu achei muito interessante. O camarada que desenvolveu a vacina para polio foi um tal de Jonas Salk. Me perdoe se a pronúncia estiver errada. E ele tentou umas 200 vezes antes de conseguir a vacina definitiva. E um belo dia, depois de ter conseguido, um repórter lhe perguntou: como foi a sensação de fracassar 200 vezes? E ele respondeu: eu nunca fracassei. Eu nunca fracassei 200 vezes na minha vida. Aprendi a nunca usar a palavra fracasso. Apenas descobri 200 maneiras de não se vacinar contra a polio. Não é? E é verdade, amados. Pedro reparou no vento e ele desviou o olhar de Jesus. Mas isso não foi um fracasso. Eu acho que o fracasso maior foi daqueles outros 11 que estavam lá no barco e não tiveram a coragem de falar: Senhor, me chama, eu quero andar sobre as águas também, né? Minha mãe dizia um ditado interessante: mais vale uma tentativa frustrada do que a frustração de não haver tentado, né? Saia do seu barco, não tenha medo de errar, aprenda com o erro, aproveita. Eu não sei qual é o seu barco, talvez você já tenha identificado ele aí. Não tenha medo de sair dele, não tenha medo de errar. O diabo vai querer te acusar, amados, mas Deus não. Deus vai estar ali, para se você estiver afundando e clamar, Ele vai te puxar novamente. Amém?
Amém. Quem anda sobre as águas aprende a esperar no Senhor. E aí esse aqui foi meio complicado, meio difícil. Versículo 32 diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Pedro já tinha saído do barco, já tinha falado com Jesus, já tinha andado não sei quanto, afundou. Jesus foi lá, conversou com ele, falou: homem de pequena fé, não sei o que, lá puxou. Eles voltaram para o barco, né? Quando chegaram lá, é que Jesus acalmou a tempestade, né? Demorou um tempinho. Por que Jesus simplesmente não chegou lá, né? Quando viram, ele acalmou a tempestade de uma vez? Era aquilo que aquele era o problema dos seus discípulos. Por que ele simplesmente não acalmou a tempestade de primeira, né? Eu acho que aqui o que nós temos que aprender é sobre esperar no Senhor, né? Talvez os discípulos, assim como eu e você, precisassem aprender a esperar um pouco mais. Nós temos que aprender a esperar no Senhor para receber o poder de andar sobre as águas. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. E eu acho que isso é a parte mais difícil do exercício da confiança, do exercício da fé, né? Porque você coloca tudo diante do Senhor, você se põe vulnerável nas mãos do Senhor e você não sabe quando Ele vai te responder. Ele pode te responder agora, como Ele fez com Neemias. Ele pode te responder daqui a 21 dias, como Ele fez com o Daniel. Ele pode te responder, sei lá, daqui a quantos anos. É a vontade e o tempo do Senhor. Ele sabe qual é o melhor tempo. Eu não sei, e nem quero saber, porque senão eu vou querer fazer as coisas pela minha ótica. E o Senhor quer o quê? Que a gente se entregue totalmente a Ele. Quem quer andar sobre as águas, espera no Senhor. Eu não sei qual tem sido a sua oração, o que você tem pedido, o que você tem colocado diante de Deus, mas eu sei que, assim como eu, muitas vezes você deve ter falado: Senhor, puxa vida, eu estou cansado. Quando é que vai vir, Senhor? Está demorando. Manda por Sedex isso aí, ou sei lá, manda um anjo mais rapidinho aí. Está demorando, Senhor, né? Esperar no Senhor é difícil para mim, é difícil para você. Mas se eu e você queremos andar sobre as águas, nós temos que aprender a esperar no Senhor. Quem anda sobre as águas estabelece uma relação mais profunda com Deus. Quando você anda sobre as águas, você fica mais próximo, você chega mais perto de Deus. Como disse o pastor Arão lá na quarta-feira, você fica chegadinho do Senhor, né? Eu falei isso ontem lá nos jovens, né? Que você fica chegadinho do Senhor, e aí fui chamado de velho, né? Porque chegadinho já não é mais gíria, né? O cara é parceiro, sei lá o que, né? É brother, né? Esse negócio de chegadinho entrega a idade, né? Mas quem quer andar sobre as águas fica mais chegadinho ali do Senhor, né? Como disse o pastor Arão lá na quarta-feira. Jesus espera que eu e você saiamos do nosso barco. E eu quero andar sobre as águas, amados. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero atender o chamado do Senhor. E por que eu creio nisso? Porque eu acho que é o único jeito da gente crescer de verdade. É quando você sai, quando você larga a sua zona de conforto e você vai lá por meio da tempestade. Você não sabe se você vai afundar ou não, mas você está atendendo o chamado do Mestre. Eu acho que esse é o caminho para a fé verdadeira. Quando você confia plenamente. Senhor, eu não sei se eu vou morrer afogado aqui, não me importa. O Senhor me chamou, eu vou andar sobre as águas, eu vou voar, eu vou ficar andando no fundo do mar sem respirar. Não importa, eu estou com o Senhor. É assim que nós descobrimos o chamado de Jesus. Jesus não está no barco, Ele está na água. Eu não sei qual é a tempestade aqui na sua vida, mas eu queria que você e eu compreendêssemos, assim como compreenderam esses discípulos aqui, que quando Jesus está no barco, quando você está no barco e atende ao chamado de Jesus, você tem uma experiência muito maior com o Senhor. Quando foi a última vez que você saiu do barco? Nós somos propensos a buscar um mundo de conforto. Isso não é errado.
contanto que a sua confiança não esteja no conforto. Nós somos tentados a ter uma vida de segurança e que tenha muita previsibilidade, né? Que seja muito previsível. Ter a ilusão de que nós temos tudo sob controle. Tenho minha vida sob controle, minha família sob controle, minha vida financeira sob controle, meu trabalho. É a nossa tendência, né? Mas o chamado de Jesus é para sair do barco. Isso implica em crise, em oportunidade, em fracasso muitas vezes, medo tantas outras, sofrimento de vez em quando, e geralmente não é uma tarefa muito fácil. Mas não existe outro modo de você desenvolver a sua fé, senão você sair do barco e se tornar parceiro, brother ou chegadinho do Senhor, né? Eu sei que, assim como eu, você quer mais de Jesus. Você quer mais de Jesus? Fala isso para ele. Fala isso para ele. Senhor, eu quero mais de Ti. Amém. E o Senhor quer mais de você. O Senhor quer mais de mim. O Senhor quer mais das nossas vidas. Para que eu tenha mais do Senhor, o Senhor precisa ter mais de mim. Para eu ter mais do Senhor, eu preciso olhar aquele vulto, reconhecer que não é um fantasma e falar assim: Senhor, se é Tu, me chama que eu vou. E quando Ele falar, venha, vai mesmo, né? Amados, para terminar, assim como Pedro, eu quero andar sobre as águas. Eu quero ver o sobrenatural de Deus. Eu não quero simplesmente estar lá no barquinho e ver minha tempestade, as tempestades da minha vida ali me complicando. Eu sei que dali um pouco ela passa, dá uma melhorada, mas depois vem outras. Não, eu quero andar sobre as águas. Eu quero ir com o Senhor Jesus. Eu quero dar um passo de fé, experimentar mais e mais do poder e da presença de Deus. Eu quero sentir, ver na minha vida o Senhor me chamando no meio das minhas tempestades. Eu quero reconhecer como eu reconheci essa semana, e para mim foi algo fantástico. No meio da tempestade eu vi aquele vulto, eu reconheci que era Jesus, e Ele falou: filho, vem. E eu quero ir, amados, e eu convido você a fazer isso na sua vida. O Senhor está junto de você, o Senhor está junto da sua igreja. Tenha coragem de sair do seu barco. Tenha coragem de falar: Senhor, me chama, para onde quer que o Senhor vá, que eu vou. Amém? Glória a Deus. Amados, há sempre um chamado, há sempre medo, mas há sempre o encorajamento do Senhor. Não tenha medo de sair do seu barco, e mesmo que você afunde um pouquinho, você pode clamar ao Senhor de novo, e Ele vai estender a mão, Ele vai te puxar. Amém? Isso vai transformar a minha, isso vai transformar a sua vida, isso vai glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar? Queria que você ficasse em pé, só para a gente dar uma acordada. Fecha seus olhos. Você sabe qual é seu barco. Jesus sabe qual é seu barco. E hoje é noite da gente sair daqui e sair do nosso barco e ver o sobrenatural de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai. Te agradecer porque o Senhor, ó Pai, nos ama e está conosco em todo o tempo. Senhor, nós somos tão falhos e tão pequenos, nós deixamos que as tempestades das nossas vidas, Senhor, possam tirar os nossos olhos de Ti, Senhor. Muitas vezes nós não reconhecemos, Senhor. Nós temos pressa de tudo, Senhor, nós temos pressa das Tuas respostas, ó Pai, nós temos pressa das soluções para as nossas vidas, mas, Senhor, nós queremos aqui clamar a Ti, ó Pai, porque nós queremos mais do Senhor nas nossas vidas. Pai, nós queremos sair do nosso barco, nós queremos sair da nossa zona de conforto e viver de fé em fé, Senhor, viver olhando para o foco, para o alvo que é o Senhor Jesus. Pai, nós queremos nos entregar totalmente, Senhor, assim como Pedro, ó Pai, nós queremos sair do barco, nós queremos andar sobre as águas e ir ao Teu encontro, Senhor. Pai, Tu nos ama tanto, Senhor. Pai, Tu nos protege em todo o tempo, mesmo quando caímos, mesmo quando estamos
afundando, o Senhor estende a mão para nós e nos levanta, Senhor. Muito obrigado por isso, Jesus. Senhor, toca a tua igreja essa noite, Senhor. Mostra o teu sobrenatural a cada um de nós, ó Pai. Senhor, que possamos sair dos nossos barcos, ó Pai, da nossa zona de conforto, daquilo que tira o teu lugar nas nossas vidas. Só tu, Senhor, é só em ti que nós podemos e devemos confiar totalmente. É só em ti e só a ti que nós devemos nos entregar, Jesus. Por isso eu clamo, Pai, que possamos sair dos nossos barcos e possamos nos entregar totalmente nas tuas mãos. Senhor, abençoa a tua igreja. Eu não sei, ó Pai, qual a tempestade do meu irmão, da minha irmã aqui esta noite. Eu não sei, Senhor, mas Tu conheces, e o coração de cada um aqui sabe também, Senhor. Mas eu clamo que em nome de Jesus, que na vigília desta noite, Senhor, um movo sobrenatural no meio do Teu povo, Senhor. Traz a resposta, Senhor. Traz a salvação, Jesus. Traz a solução para a vida de cada um de nós, Jesus. Nós Te amamos, ó Pai. Nós queremos mais de Ti, queremos que o Senhor tenha mais de nós, Senhor, que o Senhor seja mais nas nossas vidas. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.